Você não chegou nesse vídeo por acaso. Deus me revelou algo e eu preciso te entregar. E essas visões e revelações vão abençoar a sua vida e acalmar o seu coração. A primeira revelação que eu tenho para entregar para o seu coração é um pedido formal chegando até você. Alguém que te admira em secreto vai chegar a você para revelar o que sente. Um sentimento, algo interno dele será confessado a você. Por isso, prepara para receber de forma oficial um pedido de namoro para uma pessoa que chegou na sua vida. Alguém vai formalizar uma união e vai deixar oficial para que todos possam saber que você é amada da vida dele e ele é o amado da sua vida. Não vai ser nada em oculto, vai ser em público e vai ser notório aos olhos das invejosas que lutaram para ver você falida e perdida. Elas vão ver você sendo aplaudida na cadeira de honra que Deus separou do lado da pessoa certa. Ei, ovelha, em nome de Jesus. Deus manda dizer para você assim: ele é fiel e está apaixonado. E não é conto de fada, nem filme de Hollywood. É verídico. Ele é fiel e está apaixonado. E ele é um pouquinho do tempo antigo, a moda antiga. Ele gosta das coisas certas. Por isso, não se assuste se ele também quiser fazer nos moldes da Bíblia Sagrada. Porque ele tem um coração temente a Deus. E Deus é na vida dele. Essa pessoa que chega para ficar. Essa pessoa que o Senhor enviou, que o Divino enviou, é para honrar você. E você vai ver que valeu a pena ficar muito tempo só esperando a grande bênção que vai chegar. Quando demora muito, minha filha, quando demora muito, meu filho, é porque a bênção é grande. Pode preparar o melhor perfume, diz o Senhor, a melhor roupa, de Calá e Açu. Pode preparar, sim, o melhor penteado. Pode preparar, porque vai ter aquele encontro onde alguém vai lhe pedir a mão em namoro, noivado e até em casamento. Deus já me leva mais ao futuro, dizendo que esse namoro, que esse noivado, que essa união vai se transformar em casamento, matrimônio. E você, na visão que ele me deu, está sorrindo, alegre e muito feliz. Se você crê e recebe, é muito importante. Registre aqui amém. Deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho e ative todas as notificações. Deus não trouxe você aqui à toa e não colocou o pastor Rodrigo Arguelles aqui por acaso. Deus marcou esse encontro nesse momento para tirar você desse lugar que te faz sofrer. O lugar de sofrimento tem um nome: deserto, vale, moenda, fundo de poço e até Lodebar. Estudando a Bíblia Sagrada, nós chegamos ao entendimento que Lodebar é a pior fase que alguém pode estar. É pior que um deserto, que um vale, que um fundo de poço. É pior que uma moenda, pois é o pior lugar onde nem visita você recebe. Porque além de passar por tudo esse conglomerado de problemas, é solitário. Mas às vezes Deus permite sim Lodebar. Lodebar geralmente é para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algo que não é aprovado pela sociedade, que é reprovado. No tempo épico era assim. Em Lodebar, ovelha, você vai conviver com pessoas que são do mesmo nível que você ou pior. Lodebar te faz chorar muito, sofrer muito e te faz refletir sobre a vida. E eu aprendi que os Lodebars da vida têm nome, como na vida amorosa, na vida financeira, na saúde, no corpo, no psicológico, no emocional e na fé. E quando você é atingida em uma dessas áreas, e às vezes o pior acontece, em todas as áreas eu sei que alguém aqui foi atingida, não é verdade? Só uma campanha como essa, e uma palavra profética, uma profecia, para nos tirar de vez, unindo a nossa fé, para podermos receber a vitória que o Deus vivo tem a nos dar. Deus não é morto, Ele é vivo. Deus está vivo.
E eu quero fazer uma analogia, pois Deus me revelou algo da sua vida e eu sei que vai mexer um pouquinho com você, mas é para te curar. Confia no seu pastor. Você vai saber que é o Senhor falando da sua vida um pouquinho e a profecia vai te abençoar. Eu só preciso que você vai dando glória, vai glorificando e vai compartilhando o vídeo. Compartilha, manda para aquela amiga lá do salão que faz sua unha. Olha como é que Deus fala. Manda para aquele amigo, manda para o amado. Bota nos stories, quem sabe o seu amado está buscando nos stories do seu Zap, do seu Facebook, do seu Instagram. Bota nos stories, escuta o seu pastor. Faz esse manto dar certo, ovelha. Deus também conta com você. Compartilha com os 15 grupos, vai. Clica aqui, manda. Ei, mistério de Deus. Olha, aquilo que é mais deficiente na vida de alguém pode ser o que Deus vai usar para honrar. A carência de alguém pode ser o que Deus vai usar para honrar. E Deus, ele trabalha assim, às vezes permitindo um problema para nos exaltar e nos colocar na posição que ele quer. Você acredita no que seu pastor está falando? Então, se você acredita, glorifica. 7 vezes, vai. Deus está falando aqui, minha filha. Existiu um homem chamado Eude, no livro de Juízes, capítulo 3. No versículo 12 você vai ver que esse homem era um bom homem, de um lindo coração. Um homem inteligente, com uma unção, com um chamado. Um homem levantado por Deus e não pelos homens. Levantado por Deus para ser um juiz de uma nação, que não podia ver um líder, que não podia ver o líder falecer, morrer, como foi Otoniel, que já se desviava do caminho do Senhor. Então, após a morte de um juiz chamado Otoniel, Deus levanta outro juiz, chamado Eude ou Eude, depende da tua tradução. Só que esse juiz, aprovado por Deus, foi reprovado pelos homens. Se Deus escolheu você, minha irmã, qualquer um pode reprovar você, que não vai mudar nada. E eu sei que Deus escolheu você. E quem Deus escolheu para a sua vida, pode qualquer uma se levantar, que não vai ficar com quem é seu. Não vai ficar com o que Deus te deu. Mas não vai mesmo. Deus sabe como trabalha e às vezes permite sim certas situações. E uma das coisas que Deus permite às vezes é para você voltar mais para perto dele. É para você mudar em algumas áreas, âmbitos, em algumas decisões. Deus sabe o quanto você sofre quando passa por um revés da vida. Deus sabe o quanto você chora quando os problemas batem na porta, enfrentando os contratempos, as ventanias, nem tempestades, são ventanias, furacões, né? Turbilhões de problemas. Mas ele também usa isso para te atrair mais para perto dele. E às vezes a murmuração é um impedimento maior para a bênção chegar. Eu sei que suportar tudo isso em silêncio é muito difícil. É por isso que Deus fala com você aqui através dessa live, dessa campanha, dessa palavra. Ele te convida, entra na campanha, faz um compromisso. Você que entrou hoje, assista 7 lives seguidas pelo menos, pega do dia 1º até hoje. Não deixa passar essa oportunidade, porque se você não vê isso como uma oportunidade, você está jogando para o alto uma bênção que Deus está te dando. Não é assim estalar dedos e acontece. Deus quer preparar você, Ele tem que preparar o ser humano. Deus não dá coisa grande para crente despreparado. Eu canso de falar isso. Davi recebe 3 unções, porque se fosse tudo de uma vez para a vida dele, ele não tinha estrutura, nem física, nem psicológica, nem emocional para poder entrar na jornada que Deus separou para ele. Então Deus vai preparando você aos poucos. Somos frágeis, pecadores, humanos. Então Deus vai condicionando e o problema te treina, a dor te prepara, o caos, a tribulação leva você para a posição certa. E Deus está falando aqui, você sabe. Eude vai enfrentar um problema, a oposição que se levanta. Só que o fato de Deus ter levantado ele não eximou, não excluiu ele de tentar fazer um grande feito para poder ser empossado. Mas por que isso, pastor? Porque no tempo antigo você tem que entender algo da cultura, o protocolo.
Quando um juiz era levantado, um governador era levantado, quando um rei era levantado, antes de ser empossado, de ser confirmado, ele tinha que vencer uma grande batalha. Ele tinha que vencer uma grande guerra. Davi começa a ser apontado quando rei, quando bota Golias para dormir. Muitos ali entenderam que ele era o preparado para o futuro, para a futura cadeira de Saul. Vamos dizer assim. Sim. E Saul também, daí em diante, recebe ele, mas já fica com o pé atrás. Tem pessoas que é assim contigo. Não pode ver você crescer que fica com o pezinho atrás, já começa a coçar a cabeça, será que vai pegar o meu lugar? Se não se prepararem como você pega o lugar assim, mas não é porque você quer, porque Deus escolheu você. E pode ter certeza do que eu vou falar aqui, porque isso vai acontecer, e eu sei que alguém não quer, mas vai acontecer. Você vai pegar o lugar de alguém. Mas não é porque você quer, porque Deus te escolheu. Ele vai substituir. Não aconteceu com Davi e Saul? Aconteceu. Quem era que estava na linha de sucessão de Saul? Era Jonatas. Quem assumiu? Davi. Porque Deus quis assim. Quando Deus quer, Ele levanta quem quer, na hora que quer, no tempo que quer. E quem não gosta, ovelha, não vai mudar nada. O povo, em Juízes capítulo 12, você vai ver, a partir do 12, não gosta do levantar divino na vida de Eude. Eles vão ficar com dor de cotovelo, com inveja, vão falar, vão tentar prejudicar, vão perder tempo. E o texto diz, depois da morte de Otoniel, que foi um juiz, o povo de Israel pecou outra vez. Ovelha, uma ovelha sem pastor está mais propícia a cair e pecar. E às vezes até se autodestruir, porque não tem a cobertura espiritual. Muitos não estão nem aí para isso. Mas a cobertura espiritual é de suma importância para a proteção, para o crescimento, para a prosperidade, desenvolvimento de uma ovelha. Se não fosse assim, Deus não levantava a liderança. E eu sempre fui muito temente a isso, tá? Sempre, antes de ser pastor, muito temente. Deus levantou um pastor para cuidar de mim. Eu honrava o pastor, abençoava a vida do pastor, ajudava no que era necessário, no que era preciso. Estava sempre disposto, solícito. E Deus vê isso. Tudo que você tem feito para a obra, Deus está vendo. Todos os votos que você está fazendo, suas ofertas e sua fidelidade no santo dízimo, Deus está vendo e Ele abençoa. Você não pode deixar o inimigo soprar no seu ouvido, nem tentar lançar sementes podres na tua cabeça de que isso não está dando resultado. Está dando resultado, só que não vem no nosso tempo. Talvez eu nem quisesse ser levantado para aquela posição, naquela ocasião. Mas ele foi levantado. E qual era o problema de Eude? Ele era canhoto. Pastor, mas isso para mim não é o problema, mas para religioso era. E o povo era muito religioso. E perceba que o povo está em pecado, porque não tinha um juiz que também ocupava, de uma certa forma, um lugar, ainda que temporário, do sacerdote. Então, o sacerdote sai da vida deles, o povo peca. Porque não tem o cajado que corrige, não tem a mão que abençoa, não tem a oração que chega por um pastor, uma unção. Então o povo está vulnerável. E com isso acontece o quê? Está no texto. Por causa disso, o Senhor, aleluia, fez com que Eglon, rei de Moabe, que era um homem obeso, muito gordo. Pastor, por que está falando isso? Porque está no texto, eu vou chegar lá. E quando a Bíblia dá detalhes assim, ovelha, é porque tem um mistério envolvido que você tem que orar para Deus revelar. Ele revelou, eu já vou entregar. O rei Eglon, rei de Moabe, do povo moabita, era muito obeso, era mau, era perverso, era ruim. Ele extorquia nos impostos, vamos dizer assim. Ele usava e abusava do seu poder de uma forma negativa e ruim. A Bíblia diz que ele permitiu, o Senhor, que esse homem ficasse mais forte do que o povo de Israel. Porque às vezes Deus permite que o inimigo fique mais forte do que você? Porque peca, porque erra, porque se afasta do Senhor. E alguém fala, pastor, mas está muito difícil aqui ver live, fazer campanha, adorar, ser fiel. Tá difícil?
Imagina se você estivesse fora. Ah, não sei não, pastor. Então, quer experimentar? Romanos 14:12, ovelha, diz que a salvação é individual. Cada um de nós dará conta de si próprio a Deus. É por sua conta e risco. E eu nunca vou aconselhar você a ficar longe dos caminhos do Senhor. Ah, mas eu me privo de muitas coisas. É uma decisão da sua vontade. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Mas você tem que entender. Para cada decisão errada, às vezes as consequências são severas e duras. Então Deus me obriga? Não, Ele não vai te obrigar nunca. Ele vai te amar, independente se você está no caminho dele ou não. Mas no caminho dele, ovelha, você tem proteção, você tem prosperidade, você tem bênção, você tem alegria. Longe, a história muda. E o povo precisava voltar para perto. E daquele povo, Deus escolheu Eude. Só que Eude agora vai enfrentar um grande problema. A aprovação do povo. E ele precisava da aprovação do povo. Deus não precisava. Então parece algo meio estranho, né? Meio nebuloso, meio confuso, né? Olha que manto forte. E a Bíblia diz: Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, a pior raça que existia, de pessoa ruim e perversa. E se juntando eles, atacaram Jerusalém, Israel, e tomaram a cidade de Jericó. E depois desse ataque, ele toma as cidades das palmeiras. Jericó, uma cidade de classe média alta, Palmeiras também. Ele vai pegando as partes mais consolidadas e fortes para depois chegar ali nas partes mais vulneráveis. O inimigo não é burro, ele é inteligente. E ele atacando ali o povo, a Bíblia diz que Israel fica dominada por Eglon durante 18 anos. Escreva aqui: 18 anos sofrendo na mão do inimigo. Eu não sei quanto tempo você tem sofrido na mão do inimigo, mas uma coisa eu te garanto, e isso é pela fé. Para você que está participando dessa campanha, esse sofrimento acaba até o final dessa campanha, em nome do Senhor Jesus. Até o final desse mês, ovelha, você vai ver muita coisa mudando para melhor na sua vida. Você só precisa de um ato de fé. Mergulhar nessa campanha e assistir as 3 lives do dia. 8, 14 e a partir das 20. 8, 14 e a partir das 8 da noite. É muito para você? Pois é. Se você pensou que é, você tem que rever um pouco seus conceitos. Eu já me privei de muitas coisas. Muitas. E não me arrependo, não. E me privaria de novo. Por causa de Deus. Se você quer grandes conquistas, você tem que aprender a renunciar. E abrir mão de certos prazeres. Por exemplo, conheço um juiz, alguém importante, que quis um cargo alto, a magistratura. Vou falar em tese para você poder entender. Quanto tempo sem namorar? Quanto tempo sem balada? Quanto tempo sem viagem? Quanto tempo sem estar do lado da namorada passeando? Muito tempo. Mas depois que entrou no concurso público, tem um salário muito alto, totalmente acima da média, e pode desfrutar do melhor dessa terra. Porque tudo na vida se paga um preço. Ele semeou nos estudos e colheu prosperidade no futuro. E o futuro hoje na vida dele se tornou presente. E é isso que você precisa entender. Às vezes pagar um preço se faz necessário para você chegar onde você quer. É uma lei imutável. E assim dá certo, porque tudo que você conquista, você valoriza mais. Mas o que você ganha nem sempre é dado o devido valor. Eude foi levantado juiz, mas o povo sofreu por 18 anos. E o texto diz: então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor.
Versículo 15. Socorra o Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. E a Bíblia coloca detalhe, Eude era canhoto. Alguém lê isso e não vai, às vezes, entender. Porque tem que ir para a cultura, tem que ir para os estudos. Tem que gastar um tempo, tem que pagar um preço. Isso para mim nunca foi problema. Glória a Deus. E 18 anos sofrendo, o povo percebe. Nós precisamos de um pastor, de um profeta, de um sacerdote, de um juiz, de um governador. E é como se o juiz da época, Eude, fizesse todas essas funções. E até mais. E depois que o povo pede, sabe o que Deus deu? Deu alguém canhoto. O povo de Israel mandou o levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. E o estudo vai dizer, ovelha, que o povo não se agradou muito. Porque eles queriam um canhoto, um destro. E não, eles queriam um destro e não um canhoto. Porque o destro empunhava melhor a espada no conceito dos religiosos. Iria melhor preparado para a guerra. Só que Eude, sendo levantado por Deus, ele foi ovelha. Até a presença do rei mais injusto e mais perigoso, sarcástico, sim, maldoso e perverso, que era Eglon, o rei de Moabe. Só que antes de ir lá, ele orou e pediu uma estratégia. Porque por 18 anos, aquele povo viveu no pior lugar. É como se estivesse vivendo no deserto, no vale, em Lodebar da vida deles. E Eude, sendo levantado por Deus, ele vai fazer um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento. Só que ele não vai falar nada para ninguém. Ele é canhoto, e lá no texto na frente você vai ver que o rei era obeso. E você vai entender agora o porquê Deus deu certos detalhes no texto e da minha vida e da sua vida em alguns momentos nessa revelação. E o texto vai dizer que ele amarrou o punhal debaixo da sua roupa do lado direito, sendo canhoto. E foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Está no texto, parece até engraçado, né? Mas o texto diz que ele foi levar os impostos para Eglon, o rei de Moabe, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores. Mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra, perto de Gigal, e disse para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. Eude pediu para que ele tivesse um momento em particular com o rei. Ele chegou lá com os impostos, com os tributos, com aquela carga pesada de tributação a ser paga, aquele homem gordo, que diz o texto, que governava sobre toda o povo, inclusive de Israel. Ele pede para ter um momento particular com ele. Sabe por quê? Porque às vezes se faz necessário você ter um particular com certas pessoas, sem que ninguém participe desse momento. Porque se alguém participasse desse momento, onde o empossado juiz precisava ser confirmado no reino, e aqui ele vai ser confirmado, agora você vai entender melhor. Se tivesse alguém ali, ele não poderia fazer o que ele planejava. E às vezes, ovelha, os seus planejamentos não dão certo por determinadas pessoas estarem participando da sua vida. Por determinadas pessoas fazerem parte da sua roda de amizade, por determinadas pessoas fazerem parte da aliança do processo. Então você tem que rever
certas amizades, porque senão sua vida não vai para frente. Você precisa rever. E Eude, aqui, pedindo para ter um momento em particular, um a sós com esse rei gordo, escuta o que diz o texto. Eude se aproxima, e o texto, no versículo 20, vai dizer: o rei estava sentado na sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse: tem um recado de Deus para o Senhor. Sabe o que ele fez? Sabe o que Eude fez? Com a mão esquerda, o rei não esperava que da mão esquerda viesse algo. Com a mão esquerda, tirou o punhal que estava do lado direito e enterrou na barriga de Eglon. Irmã, se esse homem fosse destro, talvez o rei tivesse se protegido melhor. Deus usou um aparente problema identificado só pela sociedade para permitir um acesso mais íntimo, mais próximo de alguém que precisava ser derrotado por ele. Então, o que era problema para uns foi a estratégia desse juiz para poder vencer esse rei naquele lugar. Escuta o que o seu pastor está falando. Deus trabalha assim. O que era problema no julgamento de alguns de Israel foi a estratégia para ele poder vencer aquele rei obeso, gordo, e você vai entender o porquê agora. O texto disse: então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava do lado direito e enterrou na barriga de Eglon. E ele era muito obeso. E o fato dele ser muito gordo fez com que o punhal estivesse dentro dele sem que outras pessoas pudessem perceber a tempo, dando exatamente o tempo certo dele fugir. Irmã, talvez você tenha uma deficiência, uma carência, talvez você tenha algo que você não goste muito, mas quem sabe Deus permitiu isso para você ser ousado de uma forma com esse suposto problema, para poder conquistar uma grande vitória, porque nunca foi o problema, foi a solução. Se eu, de ovelha, fosse destro, talvez o rei não tivesse ficado a sós com ele. Sabe por quê? Porque na cabeça desses ignorantes, alguém que tem uma certa limitação não pode ser um guerreiro, um vencedor. Mas Deus provou para mim e para você nessa live, é profético, que nós somos mais que vencedores, para a glória dele. Ei, minha irmã e meu amado irmão, deixa o like nesse vídeo. Não é possível que você não está pegando, não está entendendo o mistério. A Bíblia diz: o punhal entrou até o cabo e a gordura cobriu, porque Eude não o tirou da barriga do rei. Então, quando ele enfiou o punhal, a gordura cobriu. E a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Irmã, irmão, o que me chama a atenção nesse texto também, eu tenho que ressaltar para você, é o fato de chegar para perto do rei e dizer: tem um recado de Deus para o Senhor. E qual foi o recado? O rei se levantou, Eude enfiou o punhal na barriga dele. Pastor, isso foi um recado de Deus? Para esse rei foi. Deus tem a forma de punir os nossos opressores, perseguidores, inimigos, caluniadores, difamadores. Deus tem uma forma de puni-los. E não vai ser pela sua mão, nem é pela minha. Naquele tempo, era diferente. Hoje, nós temos a fé, mas temos que exercê-la.
E você não precisa fazer o que Eude fez para fazer justiça. Porque nós vivemos num tempo onde a graça está imperando, está agindo. Mas a graça não é para toda a vida. Aqui, Deus precisava dar um fim nele, nesse homem perverso. E Eude, após fazer esse feito, ele vai ser confirmado no reino, porque era uma grande vitória. E muitos da sociedade de Israel, velho, não davam nada por ele, sabe por quê? Porque ele era canhoto. Porque tem pessoas que pegam um suposto problema seu, uma suposta debilidade, um erro teu do passado, para poder te condenar pro resto da vida. Esse tipo de gente não merece um minuto do teu tempo. Não merece teu carinho, teu amor, tua atenção. Você tem que tirar essas pessoas da tua vida, porque senão essas pessoas te tiram do caminho certo. Eude, quando fez isso, ele correu um sério perigo, porque ele está atingindo um rei mais poderoso, que cobrava imposto absurdo de todas as nações, regiões, e até a nação de Israel. E olha o que o texto diz. O punhal entrou até o cabo e a gordura cobriu, porque Eude não o tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Ovelha, às vezes a melhor coisa que você tem a fazer é sair pela janela, para evitar certos problemas. Como assim? Me explica, pastor. Eu vou traduzir. Muita gente faz questão de entrar a porta, da porta se abrir, né? Mas às vezes, a menor portinha é a porta do escape, onde você não vai ter problema. Porque se eu saísse pela mesma porta que ele tinha entrado, certamente ele não voltaria para Israel. Só que ele saiu pela porta menor, janela, e conseguiu chegar sã e salvo na cidade de Israel. Eude deu fim no problema que estava destruindo a terra de Deus, a terra santa. Olha, esse problema que você passa, isso que você enfrenta, tem jeito e tem solução. O que você não pode é desistir. Desistir não pode fazer parte da sua vida. Desistir não pode fazer parte da sua história. Muitas são as provações e as provas. Mas o Senhor te dá unção e capacidade para vencer todas elas, uma por uma. E uma por uma você vai vencer. Esse problema na sua vida sentimental você vai vencer. Esse problema na sua vida financeira você vai vencer, você vai superar. Esse Lodebar você vai sair, esse Lodebar vai sair de dentro de você. Essa carência, minha filha, você já superou, entenda, receba do seu pastor, é profético. Essa carência você já superou em o nome do Senhor Jesus. Essa debilidade você já venceu. Está superado, é assunto encerrado. E você não tem que duvidar mais. Deus está falando comigo e com você aqui. Você sabe muito bem disso. Hoje você é outra pessoa. Eude era fiel. Eude era apaixonado por Deus. Ele amava o Senhor. E saindo ele pela janela, ovelha, escuta o que seu pastor vai falar. Então Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abriu a porta, pegaram a chave e abriram. O rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu. Passou pelas imagens de pedras e foi para Seirá. Quando chegou lá nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo: sigam-me, o Senhor deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Eude bolou um plano, uma estratégia. E o texto aqui indica
que ele não contou para ninguém. Porque tem estratégia que, se você contar para alguém, às vezes até da própria família, desanda tudo, dá tudo errado. E aqui, para dar certo, ele teve que agir solitário, sozinho, sem ninguém. Ele colocou a vida em risco para poder salvar um povo. E Jesus fez o mesmo por mim e por você. O líder geralmente faz isso. Ele às vezes se coloca em risco para poder proteger os liderados. É por isso que devemos sempre obedecer, reverenciando os líderes que Deus levantou. Mas pastor, não é crente, tem que obedecer? Sim, tem sim. Claro. A Bíblia é sagrada, ovelha. Tem que ser obedecida e respeitada. E você sabe muito bem o que te faz bem e o que não faz. Eude não foi cantar vitória. Ele foi para a guerra. E quando ele chega e toca a corneta, é tocar a corneta da vitória. Você entende isso, minha filha? Porque tu vai tocar a corneta da vitória quando o seu amado começar a te tratar como princesa. Ele vai. E você vai passar a tratá-lo também ele como príncipe. E alguém não fazia isso por causa das feridas que esse moço fez, né? Mas vai haver restauração aí, tá? Vai haver união. Restauração, união. Sim. Eu, chegando nas montanhas de Efraim, toco uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Agora, ovelha, os homens de Israel vão ter que reconhecer a unção, o chamado, a força, a liderança daquele homem que foi menosprezado, desprezado. Porque quando ele nasceu, alguém disse para ele: você não serve para nada. Sabe por quê? Porque ele era canhoto. Você não vai ser um militar, você não vai ser um soldado, você não vai ser alguém nessa vida. Ele ouviu isso. E eu sei que você ouviu isso em algum momento. Só que essas pessoas vão quebrar a cara e vão se frustrar completamente. Porque você, tendo debilidade, carência ou não, algum problema ou não, não será empecilho para você levantar a bandeira da vitória, para você tocar a trombeta da glória. Não vai ser problema. Isso que você tem, essa fase que você enfrenta, esse problema que você vive, não serão empecilhos para você ter aquele que Deus prometeu. Aleluias! Você crê e recebe, entra nessa campanha, ovelha, participa, faz esse voto, exerça a sua fé, semeie. Eude superou, e agora o povo olhando para ele e fala assim: você conseguiu matar o rei? Consegui, com uma só punhalada. E se você não sabe, era um dos homens mais temidos daquele tempo. E Eude entrou lá dentro para pagar o imposto, dando a César o que é de César. Mas ele, como era o juiz, já empossado por Deus, fez justiça. Fez a moda antiga, mas fez. No tempo épico era assim. Hoje não. Ovelha, depois disso, o povo de Israel reconhece nele um grande guerreiro. E aqueles que lá na juventude, infância, lá no passado, disseram que ele não servia para nada só porque ele era canhoto, não era o padrão da sociedade. Quebraram a cara e se frustraram, porque ele foi levantado com poder, com fama, com autoridade e foi muito bem remunerado para o ofício, para a função que começou a exercer. Porque só depois de vencer o inimigo, ele poderia ser confirmado no reino. E ele foi. E ele não teve o apoio de ninguém, tá? A Bíblia não fala isso. Então eu creio que ele agiu como se fosse um lobo solitário, como se fosse alguém sem ninguém por perto. Mas o principal estava com ele, Deus. E quando ele levantou e olhou para o rei e falou: tem um recado de Deus. E o recado é esse:
com a mão esquerda, puxando o lado direito, o punhal, ele crava nas gorduras do rei. E ele termina uma história de sofrimento de 18 anos. Pegou? Com um único golpe, ovelha, do anjo, ele faz essa vida de anos de sofrimento acabar. Ele restaura o seu lar, seu casamento, sua vida amorosa, sua saúde, sua fé, sua vida financeira e tira você dessa humilhação, desse Lodebar da vida. Você crê, você recebe? O anjo vai cuidar de você como sempre cuidou. Já tem anjos para cuidarem da sua vida. Eu vou orar e vou abençoar você mais uma vez. Ora com o seu pastor. Deixa a água aí para a gente beber. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados, perdoa, Senhor. E receba nesse momento a gratidão minha por essa unção, por essa palavra, pelas revelações, profecias e visões. Receba, meu Deus, em nome de Jesus, porque sou muito grato a Ti por tudo que tem acontecido aqui. Eu te peço agora que o Senhor vá na mente dessa mulher, que o Senhor vá na mente desse homem, toca, acalme, tranquilize, mostra o caminho certo, o rumo certo, dê o norte a essa ovelha que está perdida, desnorteada. Faça com que ela, com que ele nesse momento seja acalmado, acalmada, e que o Senhor venha abrindo portas, sim, venha abrindo as portas para que ela possa entrar. E eu sei, meu Pai, que como o Senhor falou nessa palavra de forma poderosa, mesmo não sendo a porta dos sonhos, às vezes a melhor coisa é a janela, alabandecai, porque a janela protege também. A janela não deixa o mal acontecer, não deixa os inimigos atacarem para nos cercarem. A janela às vezes evita isso. No nome de Jesus, mas eu sei, Pai, que o Senhor tem muito mais do que janelas e sim portas para nos abençoar. E agora o Senhor me lembra, meu Pai, que quando nós somos fiéis no santo dízimo, as janelas do céu se abrem. Então tem janela que é melhor do que porta. Aleluia! Ei, pega que é forte. E é por isso que Deus está abrindo janelas para alguém aqui, além de portas. No nome de Jesus, toca nesse corpo e cura. Toca nessa mente, acalme e sare ela psicologicamente. Eu tenho fé em nome de Jesus. Toca nesse marido, meu Pai, para que ele venha tratar essa esposa melhor. Toca nesse homem, para que ele venha, meu Pai, honrar essa mulher, honrar os filhos, a casa, a família. Toca no patrão e faça que haja promoção, meu Deus. Separe lugares melhor para honrar seu filho e sua filha, em nome de Jesus. Tem gente pedindo mudança de trabalho, seja abençoado com essa mudança. Envie aquele trabalho, aquele emprego dos sonhos. Arranca de Lodebar essa ovelha que aqui está, meu Pai. Dê saúde, sossego, paz. Faça justiça. Assim nós oramos. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Santo Espírito de Deus. Escreva amém e escreva graças a Deus. Beba da água consagrada, ovelha, no nome do Senhor Jesus. Beba da água consagrada. Respira fundo e solta o ar bem devagar. Vou te entregar a última revelação e vou encerrar essa live. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Escreva aqui nos comentários, por favor.
2 Coríntios 8:3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, também deram. Vou repetir, outra tradução. 2 Coríntios 8:3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, corrigindo, e além do que podiam, ponto, por iniciativa própria. Ovelha, olha para o seu pastor aqui. Quando Paulo escreveu esse texto, ele está dizendo da oferta que agrada o coração de Deus. Ele se refere a uma oferta que parece ser um pouco mais do que podemos. E o que acontecia quando o povo fazia isso? O povo recebia mais do que estava acostumado de receber. Porque Deus, Ele não vai receber algo de você sem enviar algo melhor para você. Porque Ele quer que esse ciclo não se encerre. Semeia, planta, colhe. Semeou, plantou, colheu. Colheu, desfrutou do melhor. Eu tenho certeza absoluta que a sua semente plantada nessa campanha vai ser honrada por Deus. E não deixe o inimigo, palavras, virem na sua mente dizendo que isso não é importante. Dá dinheiro para a igreja, dá dinheiro para pastor. Não caia nessa. Você não é esse tipo de pessoa, porque esse tipo de gente é mesquinha. São pessoas que dificilmente estendem a mão ao próximo e dificilmente vai estender a mão para você quando você precisar. Pessoas que impedem você de semear são pessoas que não querem seu bem, porque a lei da semeadura não pode ser mudada no mundo espiritual e no mundo físico. Se você faz o mal a alguém, você vai receber o mal de volta. Se você comete um crime, você vai receber a cadeia como resultado. Fez o mal, a cadeia também é mal, mas corrige. Pelo menos deveria. Então, se você planta uma semente e o desejo do teu coração está nessa semente, ovelha, Deus retribui você com o que você pede ou melhor do que você está pedindo. E eu tenho certeza que esse voto seu nessa campanha, essa semente, vai tirar você desse pior lugar, desse Lodebar, e vai tirar isso de ruim, esse Lodebar de dentro de você também. Eu tenho certeza que essa semente vai fazer o inimigo da sua vida ser derrotado, como Eude fez. Eu tenho certeza que essa semente que você plantar vai fazer você ser feliz no amor, ter uma família abençoada. Eu tenho certeza que você vai ter uma fé ampliada, vai ter saúde no corpo e no seu emocional. Pastor, eu quero plantar essa semente. Eu quero, pastor. Qual é o Pix da Luz para as Nações? Aqui embaixo no YouTube tem todos os dados, no Face está aqui em cima. Vem aqui no Face, no YouTube aqui embaixo. Pix CNPJ ou o Pix celular. Não tem o Pix, pastor. Quais são os bancos? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Bradesco. Está tudo na descrição do vídeo. Quando você fizer a transferência, o valor sugerido dessa campanha é de R$100. Quando você fizer a transferência, você envia o seu comprovante com 2 nomes. O seu nome primeiro e o nome de alguém que você ama ou quer apresentar nessa campanha em segundo. E você pode botar dos lados dos 2 nomes o seu pedido de oração. E se você quiser que eu coloque os 2 nomes juntos na campanha, você escreve. Se tem alguma coisa em particular, você quer escrever, você pode escrever, que eu vou estar orando e abençoando. Não precisa, mas eu vou fazer isso. Amém? Pastor, eu quero fazer o voto, mas não consigo fazer hoje, nem amanhã, só no meio do mês, mais para frente, semana que vem, no final do mês. Tem problema? Não tem problema. O dia que você puder fazer, você coloca do lado dos nomes que você me enviar. Pastor, eu enviei, mas o senhor não respondeu. Não se preocupa. Nós pegamos os nomes e vamos colocar aqui, ó, no azeite consagrado cada voto. Pastor, quero ser fiel a Deus
devolvendo meu santo dízimo aqui no nosso ministério. Eu sinto Deus falando comigo, eu sou abençoada, eu me sinto muito bem, eu me sinto cuidada pelo pastor, eu me identifico, eu quero honrar a Deus aqui. São os mesmos dados bancários. Só que eu vou pegar o seu nome, você escreve santo dízimo quando você devolver. O santo dízimo, você manda para o meu WhatsApp. Eu vou pegar o seu nome e vou colocar ali na Arca da Aliança. Amém? Geralmente, quando não é o valor sugerido do voto, eu já identifico que é o santo dízimo. Tá? Só que eu separo e coloco na Arca da Aliança. Amém? Seu pastor te ama, tá? Você mora aqui no meu coração. Muito obrigado. Receba o meu abraço, meu respeito, meu carinho. E eu vou estar orando por você até o final desse mês, por essa campanha. Amém? Glória a Deus. Um beijo no teu coração. Se não deixou o like, deixa o joinha, é muito importante para o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ó, clica nesse botão aqui, é gratuito. Se inscreva no canal, clica no sino e ative todas as notificações. E se você não seguiu no Face, quem está assistindo pelo Face, só clicar nos 3 pontinhos e seguir a página. Eu peço que você compartilhe com 15 grupos, tá? Quem está no Face, compartilha com 15 grupos. E quem está aqui no YouTube, faz assim. Copia o link, bota nos stories do Zap. Lembra do mistério que eu entreguei no início da live? Bota nos stories do seu WhatsApp, do seu Facebook e se tiver do seu Instagram também. E veja o mistério que vai acontecer. Alguém vai ver que você é da fé e vai ter interesse. Deus tem falado muito comigo acerca das ovelhas que estão compartilhando, estão buscando por um relacionamento feliz. Receba no seu coração em nome de Jesus. Bebe mais um pouquinho da água consagrada, dá glória a Deus. Eu vou para o WhatsApp agora. Qual é o WhatsApp, pastor? Está na descrição do vídeo aqui do YouTube e tem nesse link aqui em azul também no YouTube. Você só mandar o seu voto para lá, o seu santo dízimo que eu separo aqui. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Eu recomendo que você volte essa live, assista do início para você receber a bênção completa dessa manhã. E se você tem assistido só mais uma vez e tem tempo, eu recomendo que você assista pelo menos 2 vezes, porção dobrada na sua vida, cada vídeo aqui do canal. 2 da tarde eu volto com uma profecia de 1 minuto e à noite, a partir das 20 horas, estamos nessa campanha para Lodebar nunca mais fazer parte da nossa vida. Fazemos uma vez por ano essa campanha. Deus abençoe, em nome de Jesus.